galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Carolina Molina, tô aqui com a minha amiga Jéssica e a gente veio para fazer um trabalho muito legal com vocês hoje. Estão lembrados do que a gente está fazendo essa semana? Estamos numa maratona, né? Estamos maratonando um conto de Machado de Assis. Que conto? Missa do Galo. Vamos lá? Vamos terminar, hoje é o último dia dessa nossa série, vamos terminar o nosso conto. Vem comigo então, que vai ser bem legal. Vamos lá? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos ler o nosso conto, vamos localizar informações explícitas de um texto, vamos também inferir o sentido de palavras, de expressões, vamos inferir uma informação implícita no texto e identificar elementos que constroem essa narrativa. Então a gente tem muito trabalho, vem comigo que a gente vai aprender bastante coisa. Vamos relembrar o último trechinho. Na última aula nós lemos esse trecho, vamos ler comigo aqui. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriam-se logo, sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que em certa ocasião ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados, e eu, em respeito a ela, quis levantar-me, não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu como se tivesse um arrepio de frio, voltou as costas e foi sentar-se na cadeira onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé, falou de 2 gravuras que pendiam da parede. Agora vamos lá para um quiz, e esse quiz é bem facinho e você vai pensar aqui comigo, olha lá. Qual é a figura de linguagem usada no trecho? Ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Isso é o quê? Letra A, uma metáfora? Letra B, é uma hipérbole? Letra C, uma metonímia? Ou letra D, uma gradação? Eu vou dar um tempinho para você pensar, porque essa tá bem fácil e a gente já volta. Vamos ver qual foi a tua resposta? Essa tá bem fácil, né? A gente vê aqui que o que houve foi o quê? Uma gradação. O que é uma gradação? Gradação é aquela figura de linguagem relacionada com a enumeração, onde são expostas determinadas ideias de forma crescente, em direção a um clímax. Então, ela era simpática, ficou linda, ficou lindíssima, quer dizer, aumenta, né? Vai crescendo. Também pode acontecer, às vezes, o contrário na gradação, tá bom? Começa do muito grande e diminuindo. Mas essa é a figura de linguagem que foi usada aqui. Beleza? Vamos lá? Vamos continuar a ler mais um trechinho aqui? Vem comigo.
Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava a Cleópatra. Não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos. Naquele tempo não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia 2 imagens, 2 santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. E naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família que não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura, não se pode pôr na parede. Nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Vamos lá para um exercício, eu quero que você pense agora aqui comigo. Como pudemos ver em todo o conto, a atmosfera de intimidade tem altos e baixos. Veja que nesse momento em que Conceição começa a falar dos quadros da parede e finaliza a ideia do oratório, trouxe-me a da missa, lembrou-me que podia ser tarde, quis dizê-lo, do que mais ela se lembra e do que ela fala? E Nogueira? Em que ele pensa? Repare que acontece alguma coisa ali, ela lembra de algumas coisas e ele também lembra de umas outras coisas e eles falam de algumas coisas que eles estão lembrados nesse momento. Né? Eles se veem numa intimidade, numa conversa, risinhos, os rostos próximos, mas aqui parece que existe um outro contexto. Fala aí pra mim, pensa direitinho, responde e a gente já volta. Vamos ver o que você respondeu então? Vamos lá? Vamos ver a tua resposta? Então, aqui é bem interessante, né? Porque, na verdade, ela começa falando de Chiquinho, do marido. Repare que o nome dele, no início do conto, né? O Nogueira chama ele de Menezes, né? Mas ela, lembra-se, né? Chama ele pelo apelido, a maneira como ela o chamava, Chiquinho. Então, ela se lembra do marido. Ela lembra também das santas, que ela gostaria de ter na parede. E isso faz ele lembrar da missa. Ou seja, os dois colocam o pé no chão. Se existia ali um clima meio que de intimidade, se ia cair numa traição, naquele momento a coisa se quebra. Existe aí uma quebra ali naquela situação, naquele momento, né? Uma quebra de intimidade nesse momento aí. Ela lembrando do casamento, ela lembrando, né, das santas, né, que ela tinha devoção, e ele lembrando da missa, que era o seu compromisso, porque ele estava ali acordado até aquela hora. Vamos lá então? Vamos continuar? Aqui, mais um trechinho da leitura. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava. Com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça, em seguida referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado,
falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo. Quero fazer um outro parênteses aqui, umas observações para você sobre o conto. Repare que aqui conta, por exemplo, a idade que ela tinha quando se casou, 27 anos. No século XIX, uma moça com 27 anos já era considerada, vou colocar entre aspas, solteirona, né? Uma moça que não ia mais se casar. E repare que, lógico, né? Ali a gente também viu no início, ela era a segunda esposa de Menezes, que em primeiras núpcias, como Nogueira mesmo diz, tinha sido casado com a prima de Nogueira, certo? Então, na verdade, ela já era a segunda esposa e quem sabe por isso ele se casou com uma moça mais velha. Vou colocar sempre entre aspas porque é lógico que ela não era velha, mas no século XIX eram esses os costumes, só para você entender, tá? Então, e ela aqui, né, as pessoas diziam para ela que era muito trabalho se casar, e ela disse que não é tanto assim. Depois que ela se casou, ela viu que não é tanto assim. Quem sabe também por ela ter se casado tão mais tarde que as outras moças, que as outras meninas, ela aceitasse, por exemplo, que o marido fosse ao teatro, como nós vimos em aulas anteriores, né? Então aqui ela está conversando e falando com ele e ela, de repente, muda e parece que fala consigo, né? Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco como se falasse consigo. Olha um exercício para você aí. Na primeira parte do conto, o narrador personagem conta como ele falava e Conceição somente ouvia. Agora parece que os papéis se inverteram. Quem fala é Conceição. Mas do que ela falava? Eu vou dar um tempinho para você conta aqui para mim, escreve aí e a gente já volta. Vamos ver a tua resposta? O que você respondeu para mim? Então a gente viu ali, ela falava das suas devoções de menina e moça, referia de umas anedotas de baile, lembra? Anedotas quer dizer piadinhas, gracinhas, né? Brincadeiras, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, lembranças, né? Tudo de mistura, quase sem interrupção, né?
Quando cansou de falar do passado, falou do presente, falou dos negócios da casa, falou das canseiras de família, né? Então ela estava falando sobre muitas coisas, agora era a vez dela falar bastante. Ele já tinha falado, agora era a vez dela. Vamos ler mais um trechinho? Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso. Era um roer de camundongo no gabinete que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava: missa do galo, missa do galo. Aí está o companheiro, disse ela levantando-se. Tem graça. Você que ficou de ir acordado e ele que vem acordar você? Vá, que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Perguntei. Naturalmente. Missa do galo, repetiram de fora batendo. Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fiquei isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Vamos ver um exercício aí? Vem comigo aqui para ver o que a gente entendeu desse trechinho. Veja esse trecho aqui. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isto à conta dos meus 17 anos. Qual o sentido da expressão Conceição interpôs-se? Letra A. Conceição foi encontrar com ele na missa, apesar de ele ter 17 anos e ela 30. Letra B. Ele ficou pensando em Conceição durante a missa e algumas vezes ele nem prestou atenção ao padre porque ele só tinha 17 anos na época. Pensa aí, responde para mim e a gente já volta.
Vamos ver a tua resposta? É isso mesmo, né? Ele ficou pensando em Conceição durante a missa e algumas vezes ele nem prestou atenção no padre, né? E ele disse assim que é porque ele tinha 17 anos, né? Que não é pra gente pensar a bobeira dele. O exercício 4, na manhã seguinte ao almoço falei da missa do galo, da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia achei como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Levante hipóteses. Pela atitude de Conceição no dia seguinte e por termos somente o ponto de vista de Nogueira, o narrador, pode ser que isso tenha sido uma fantasia de um garoto de 17 anos? O que você diz para mim? Levanta essa hipótese, eu dou um tempinho para você. Vamos ver qual foi a tua resposta então? Vamos lá? Olha só, não há como saber, certo? Pois a gente só tem o ponto de vista do narrador personagem, das lembranças dele. A gente não sabe qual é o ponto de vista da Conceição. Se a gente tivesse a fala dela, a gente podia saber se isso foi uma fantasia dele ou não. A gente só tem o que ele está contando, tá bom? Vamos continuar a leitura? Terminar a nossa maratona de Machado de Assis, da Missa do Galo? Então vamos lá. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. Essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, da Missa do Galo, e espero que você não pare no Missa do Galo, que você procure outros tantos contos de Machado de Assis. Ele tem uns contos maravilhosos que eu tenho certeza que você vai gostar. Uns Braços, é um conto muito legal, tá? Tem A Carteira, um conto muito legal. Procura lá no domínio público, tem vários contos dele, aproveita. Tem um livro que chama Várias Histórias, com várias histórias mesmo de Machado de Assis, tá bom? Aproveite. Um beijo para você, tá? E a gente se vê.